Vamos à segunda parte da aula, né, para o concurso público da Prefeitura de São Paulo pré-edital, que é a lei federal. Nós estamos vendo o complemento de leis federais. Então, aí é uma lei federal, lei número 12.288, de 20 de julho de 2010, que é o Estatuto da Igualdade Racial, conhecido como EIR, tá? Estatuto Igualdade Racial. Vamos ver o que fala esse estatuto aí? Vamos lá. Artigo 1º. Esta lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica, e para a promoção da igualdade de oportunidades. Vejam, nós estamos falando desse Estatuto da Igualdade Racial e nós vamos ver que é obrigatório, né, na lei, trabalhar a cultura afro-brasileira, a cultura africana, a cultura afro-brasileira, é obrigatório trabalhar, assim como indígena, tá? Então, é obrigatório trabalhar na escola. Quando é a partir do 6º ano, quando for a partir do 6º ano, os professores que são obrigados a trabalhar com o tema, né, cultura africana, cultura indígena, são os professores de artes, literatura e história. São esses 3, a partir do 6º ano. Agora, antes do 6º ano, infantil, fundamental de 1º ao 5º, é a própria professora polivalente que dá. Às vezes a professora de artes dá alguma coisa também, mas a professora polivalente trabalha com esse conteúdo, tá? Também. É obrigatório trabalhar o conteúdo em todas as faixas etárias? Sim, em todas. Claro que você vai respeitar a faixa etária. Então, da mesma forma que você vai explicar a cultura africana, a cultura indígena, por exemplo, para os maiores, é diferente de como você vai abordar o assunto com os menores, tá? Mas isso não quer dizer que não tenha que trabalhar, né? A respeito, tem que trabalhar, tá? Vamos ver. Parágrafo único, para efeito desse estatuto, considera-se. Então, aqui, o que eles fizeram nesse estatuto? Porque, assim, muita gente fala sobre o assunto e acha que tudo é o mesmo significado. Pode ver. Quando fala do assunto, então, o que eles fizeram? Eles estão colocando os conceitos. O que é uma discriminação racial? O que é uma desigualdade racial? O que é uma desigualdade de gênero e raça? O que é a população negra? O que é considerado uma população negra? Quais políticas públicas, o que vem a ser políticas públicas que tratam sobre o assunto? Ações afirmativas, ou seja, então o que eles fizeram para pensar nesse estatuto? Todas as palavras que estão relacionadas ao assunto. E muita gente não entende o que é isso, o que é aquilo, é a mesma coisa, não é? Então vamos ver passo a passo aí, ó. Discriminação racial. O que é discriminação? É discriminar. Discriminar alguém, né? Discriminação, você discriminar a pessoa da raça negra, certo? Pode? Claro que não. Então, discriminação racial ou também pode ser chamado étnico-racial, tá? As duas é a mesma coisa, tá? As duas nomenclaturas é a mesma coisa. Agora, o que é a discriminação? Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, em cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto ou objetivo anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Resumindo, o que é discriminação? É eu discriminar
uma pessoa da raça negra, tá? É eu excluir a pessoa, é eu querer passar por cima dessa pessoa, sendo que ela tem os mesmos direitos do que eu. Deu para entender? É você discriminar. Então, não pode ser discriminada em nenhum campo. Ela não pode ser discriminada do lado político, nem econômico, nem social, nem cultural, nada. Nada, não pode existir. Não é só pessoas com a raça negra. É qualquer pessoa não pode ser discriminada e ponto. Ser excluída da sociedade por causa de cor, por causa de raça. Não tem sentido isso, ok? Então, é essa a explicação. Continuando. Desigualdade racial. Então, discriminação é eu excluir a pessoa, né? Discriminar, excluir. Desigualdade racial. Toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada em virtude da raça, da cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Por exemplo, vamos lá, desigualdade racial. Duas pessoas estão disputando uma vaga de emprego. As duas têm a mesma capacidade, as duas estudaram para isso, as duas estão no mesmo patamar, tá? Aí a pessoa vai para uma vaga de emprego, tá? É uma situação. E daí, sem justificativa nenhuma, né? Você não serve para a vaga. Mas por que eu não sirvo para a vaga? Porque você é negro. Tem justificativa uma coisa dessa? Não. Então, qual a justificativa que teria? Olha, porque esse tem mais experiências do que você. Porque o currículo dele atende os requisitos. Então, não pode ser levado para o lado da questão de raça, da questão de cor. Deu para entender o exemplo? Então, desigualdade racial é quando eu não estou na mesma igualdade que meu amigo por causa da minha raça, por causa da minha cor. Os direitos são iguais, independente da raça e da cor. É isso que eles estão falando, ok? Depois, na 3. E a desigualdade de gênero e raça? Assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Aí já é uma questão a mais. Além da desigualdade racial que está existindo aí, né? Ainda mais contra mulheres que são negras. Aí tem duas em uma. A desigualdade de raça, de cor, da raça negra, ok? E da questão de gênero ao mesmo tempo, ou seja, além de ter a desigualdade racial, ainda tem a desigualdade por ser mulher, por ser do sexo feminino. Deu para entender? Mas... Isso ainda é tão vivo, né? Oi? Esse tipo de discriminação, de desigualdade é muito vivo ainda. É muito. Essa semana eu vi uma vaga de uma escola. Ela colocou lá que ela ia trabalhar, que o ano de 2022 ela iria trabalhar igualdade de gêneros, raciais e tal, e ela especificou na vaga. E a vaga era assim, que eles estavam contratando os professores, e ele especificou. Eu acho que ele quis dar a entender que ele não estaria discriminando, mas acabou abrindo uma discussão tão grande ali. Ele discriminou que ele só iria contratar negros, afrodescendentes, negros, LGBT, mulheres negras. Ele especificou exatamente. Que ele ia contratar. E seria, na verdade, ele colocou como uma das qualidades para a vaga, né? E abriu uma discussão tão gigante ali que eu, por curiosidade, fui ler. E aí, claro, né? Quem defende, defende, quem não defende, não defende, e aí é uma discussão. Mas, assim, você lendo ali, eu até entendi qual era a justificativa da vaga,
Ele estava trabalhando, assim como no caso, quando você olha, por exemplo, em Libras, que pela lei, o que eles preferem que dê aula? Uma pessoa que tem deficiência auditiva. Sim, porque facilita, né? E nesse caso, eles colocaram como preferência justamente porque era um negro e eles vão trabalhar, pelo que eu entendi, esse ano eles vão trabalhar justamente a discriminação racial. Tá. Deve escrever uma pessoa da raça negra para ocupar a vaga, porque ia falar sobre o mesmo assunto, vai. Exatamente, eu acho que na verdade... Mas gera uma polêmica isso, né? Muita. Porque daí, o que o pessoal vai falar? Tá discriminando a raça branca. Exatamente, né? Foi uma então é melhor não colocar, é melhor colocar só os requisitos para a vaga, pronto, né? Exatamente. Homem, mulher, idade. E se você parar para pensar, na verdade, não é que é uma... Eu acho que a ideia dele não era discriminação. Mas ele acabou... Acabou acontecendo, né? Acabou dando a entender isso, que ele tinha que fazer isso porque só aquela pessoa teria essa capacidade. Não seria uma questão de igualdade, né? Entendi. Pela capacidade. Entendi. Mesmo que eles tivessem esse critério, teria que ser mantido na empresa, por exemplo, né? Entendi. É muito vivo isso ainda hoje. Infelizmente, a gente, né? É o tempo todo essa situação. Bom, é uma coisa até desagradável que seja obrigado a ter uma lei para isso, né? Para respeitar é um absurdo ter uma lei para uma coisa que é óbvia, né? Assim, não pode discriminar ninguém, independente, mas tudo bem, né? Não é a cor, né? É tão complicado, humano, né? Oi? É tão complicado porque nós sabemos que existe um preconceito muito grande, né? É verdade, mas... Vamos lá. Talvez a intenção dele fosse dar oportunidade aos que não têm, né? Mas vai saber, Pode ser. né? Cada um vai interpretar de uma forma, né? Então. É que a mentalidade do ser humano não é olhar o outro como ser humano, né? Infelizmente. Pela cor, pela raça. Ninguém olha com os mesmos olhos. Infelizmente. Mas, bora lá. População negra. Esse levantamento da população negra é feito pelo IBGE. Não só da população negra, qualquer população, branca, negra, indígena, tudo. Eles fazem uma pesquisa pelo IBGE, que é a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o IBGE faz várias tabelas, vários gráficos, vários levantamentos aí, tá? É uma pesquisa, é um instituto de pesquisa. Então, população negra, o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pelo IBGE, ou que adotam autodefinição analógica. Ou seja, a própria pessoa se define. Você é negra? Sim, eu sou. Eu me considero negra, ponto. Então, a população negra não é somente aquela que realmente é negra, e sim aquelas que se autodeclara. Então, por exemplo, eu me autodeclaro porque meu pai é negro, minha mãe é branca, mas eu me considero negra por algum motivo, né? Então, assim, então essa população negra são aquelas que se autodeclaram, né, pretas ou pardas, né? E algumas se autodefinem porque eu puxei minha mãe, eu puxei meu pai, enfim, tá? Então a população negra é um conjunto de pessoas que se declaram negras mesmo, tá? Enfim, políticas públicas, o que são? Não é só nessa área. O que é uma política pública? É quando a galera se reúne para discutir ações, o que vai ser feito em cada assunto, tá? Então, tem políticas públicas voltadas para a educação, políticas públicas voltadas para a saúde, para lazer, para esporte, para a igualdade racial, para tudo. Então, políticas públicas são ações, iniciativas, programas adotados pelo Estado, governo, poder público, no cumprimento de suas atribuições institucionais. Então, para tudo se tem políticas públicas, para tudo, são ações. O que nós podemos fazer para resolver
alguma situação da população negra. O que podemos fazer para resolver a questão da discriminação nas escolas? O que podemos fazer? Então, são políticas públicas, ações para resolver algum problema, alguma situação, ok? E ações afirmativas. Afirmativas é que vão dar certo, ou deram certo, ou estão para isso, né? Ações afirmativas, programas, medidas especiais adotadas pelo poder público, o Estado, pela iniciativa privada, para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Então, vejam, desigualdades raciais é algo negativo. Igualdade de oportunidades é algo positivo, tá? Mas a partir do momento que eu falo correção das desigualdades, se torna positivo. Eu estou corrigindo as desigualdades raciais, daí é positivo. Mas quando eu falo só desigualdade racial, não pode ter essa desigualdade racial, então é negativo. Agora, quando eu falo vamos corrigir isso, aí é positivo, tá? Então, são ações positivas para resolver os problemas, são metas a serem alcançadas aí, ok? Continuando aí. Opa, desculpa, pode falar. Imagina, só uma dúvida, eu nem sei se cabe aqui ao momento, mas é uma dúvida que eu tenho. O correto a me referir seria a pessoa negra ou pessoa preta? Pessoa negra. Negra. Aqui eles colocaram, se autodeclaram pretas e pardas, né? O IBGE coloca lá, na verdade, é uma tabela que o IBGE faz e a pessoa faz um xizinho como ela se considera, tá? Eu me considero preta, vou lá e coloco. Mas a pronúncia correta, né? Quando eu me refiro à população, eu falar pessoa da raça negra. Eu não posso utilizar o termo preta. Só a própria pessoa pode utilizar a palavra preta. Deu para entender? Maravilha, vamos supor, você é negra. Um exemplo, tá? Tô dando um exemplo. Você é negra. Aí eu chego em você e falo assim, você é preta? Eu não posso fazer isso. É contra a lei. Agora, eu tenho que falar assim, você é negra. Você se considera negra, da raça negra? Aí tá certo. Agora, eu chegar em você e falar assim, você é preta? Eu não posso fazer isso, é contra a lei. Tá? Agora, você pode, você falar de você mesma, tudo bem. Eu sou preta, eu me considero preta. Você falar de você. Você, para falar de você, você não precisa utilizar o negra. Mas se for para falar de qualquer outra pessoa, você tem que usar o termo negro. Negro e negra. Não é nem nego, nem nega. Que o pessoal confunde, né? Não é nego, nega. Igual meu pai falava para mim, nega, vem cá minha nega, né? Mas é um jeito carinhoso, né? De ele falar. Meu pai é um puta de um negrão, né? Já é falecido. E daí ele me chamava de minha neguinha, né? Mas é uma coisa carinhosa, é uma coisa entre família, tá? Mas eu tô dizendo assim, qualquer pessoa que você for lidar na rua, um amigo, qualquer pessoa, você não pode usar o termo preto, preta, ou nego, nega, não pode. Então você tem que falar, ele é da raça negra, tá? Aí sim. Aí preto é só quem se autodeclara mesmo. Tá bom? Maravilha, Pro, muito obrigada. Era uma dúvida pessoal mesmo e geralmente o pessoal ficava em dúvida, né? Até mas fica em dúvida mesmo, né? Fica com medo até de falar, né? Porque para não ser processado. Mas já passou várias, eu não sei se vocês chegaram já a ver. Passou várias reportagens na TV que a mulher no supermercado xingou o outro de preto. Seu preto, não sei o quê, foi processada, né? Não pode, né? Não pode falar de um aluno, né? Até mesmo se você tiver uma intimidade na escola, você não pode falar, vem cá meu pretinho, vem cá dar um abraço na Pro, vem meu gotoso. Não pode, né? Se alguém vê você falando uma coisa dessa, você é processado. Aqui eu tô falando porque eu tô explicando a matéria, né? Tô explicando o que pode e o que não pode. Mas o correto em geral é você falar a pessoa da raça negra, ou ele é negro, ela é negra. Aí é o correto, tá bom?
Ok? Obrigada, Pro. Nada. Vamos lá. Artigo 2º. É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade... de novo, hein? Palavra-chave. Igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade. É claro, né, gente? Não pode participar porque é da raça negra, não pode participar porque é um indígena, não pode participar, não, né? A cor da pele não define você. Especialmente nas atividades políticas, econômicas, educacionais, culturais, esportivas, defendendo sua dignidade, seus valores religiosos e culturais, tá? Então, a cor da pele não define direito. Direito, quando a gente fala direito, é direito de todo cidadão, não importa a raça, não importa a cor. Direito é direito para todos, ok? Artigo 3º. Além das normas constitucionais relativas aos princípios fundamentais, aos direitos e garantias fundamentais e aos direitos sociais, econômicos e culturais, o Estatuto adota como diretriz político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira. Por que é importante essa parte do fortalecimento da identidade nacional brasileira? Porque é onde tudo começou. Não podemos esquecer que antes do Brasil, né? Assim, não é antes do Brasil, antes dos portugueses, aquela coisa toda, vamos lá. Os negros estiveram aqui, né? Foram os indígenas primeiro, mas eu estou dizendo assim, nossa geração, como que eu posso dizer? O início de tudo, digamos assim, teve influência dos negros, teve influência africana, né? Nós somos afrodescendentes, então essa identidade nacional brasileira precisa ser difundida. Então, quando a gente for trabalhar nas escolas a respeito do assunto, eles precisam saber que os negros tiveram uma participação muito importante na nossa Constituição como país, né? Apesar deles terem vindo numa situação complicada como escravos, tal, vamos deixar um pouquinho isso de lado, né? Foi triste, mas a cultura, né, teve um peso muito grande para nós, a cultura deles, né? Vamos pegar algo positivo. Da onde que veio a feijoada? Deles. Que é um prato maravilhoso que eu amo, né? Que eu adoro aí. E veio de quem? A cultura africana, veio deles para nós, né? E a gente adquiriu e foi, por quê? Tem uma identidade nacional brasileira que eles contribuíram, então é importante, tá bom? Vamos lá. Artigo 4º. A participação da população negra em condição de igualdade de oportunidades na vida econômica, social, política e cultural. Ou seja, eles têm o direito dessa igualdade de oportunidades em todos os sentidos. Tanto na vida econômica, na vida social, na vida política, na vida cultural, em geral, né? Será promovida prioritariamente por meio de... Então, para garantir essa igualdade de oportunidades, vamos lá. Inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social vai ser feito. Adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa. Modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e superação das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e da discriminação. Ou seja, eles vão ter que mudar algumas estruturas, né, para minimizar, para diminuir, para acabar e enfrentar ainda, né, que ainda existe essa desigualdade. A gente sabe que existe. Então, o governo tem que preparar meios para enfrentar e para superar e dizer não ao preconceito, dizer não à discriminação.
Promoção... Professor. Oi, pode falar. Também na cultura africana tem várias palavras, por exemplo, como dengo, cafuné, caçula, moleque, né? Verdade, que nós utilizamos. Né? Que a gente utiliza e não sabe que é deles, né? Que vem da cultura deles. Exatamente. Cafuné. Quem não gosta de um cafuné, de um carinho, né? Exatamente. A palavra é de origem africana, é verdade. O moleque, né? Moleque. Vem cá, seu moleque. Sim, entendeu? Então as pessoas às vezes falam e nem sabem, né? Que na verdade, existe toda uma história, né? Teve muita influência deles, né? Sim. E temos até hoje, né? Vamos dizer que os portugueses se apropriaram de muita coisa que foi da cultura deles, né? Sim, é verdade. É verdade, verdade. Muito bom, muito boa colocação, verdade. Promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação e às desigualdades em todas suas manifestações individuais, institucionais e estruturais. Eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade. Tem que eliminar esses obstáculos. Só que assim, o que acontece muito também, não fomos nós, é história, né? É a história, é o momento histórico que teve e que ficou na outra geração, não é da nossa geração. Mas às vezes nós carregamos um peso grande do erro que cometeram no passado. E às vezes a gente carrega esse peso como se a culpa fosse nossa, né? Então, eu lembro que eu estava dando aula a respeito disso daí, né? Uma formação lá de professores, não era aula para aluno normal, mas era uma formação de professores que caiu esse tema. E assim, a professora negra, ela quis me atacar de certa forma. Foi um desabafo, mas ela quis atacar a raça branca, assim, no meio da palestra. E daí eu falei assim, olha, eu concordo com você, né? Teve um peso muito grande o que vocês passaram, né? O que a história nos conta, o que a gente viu pela história. Mas assim, nós não temos culpa do que aconteceu no passado. Foi um povo que a gente fez parte? Foi, mas não fomos nós que fizemos, né? Então, às vezes, muita gente culpa o que eles passaram, colocando a culpa na raça negra. Então, assim, não são as pessoas, o caráter das pessoas. Eles colocam como se fosse todos da raça branca que fizeram isso com a raça negra. E, na verdade, não é isso, né? É uma história. Então, assim, eu tenho culpa do que eles passaram? Eu não tenho culpa. Mas eu concordo que eles passaram. Assim, hoje no Brasil... Oi? Hoje no Brasil, eu acho que 90% da população tem a descendência negra. Eu tenho. Eu sou branca. Eu tenho descendência branca, com muito mas orgulho. Mas o meu pai era negro. Então... Eu sou casada com um homem negro. Entendeu? O meu irmão, ele é branco, o pai do meu irmão é extremamente negro. Então assim, eu acho que isso não vem ao caso também. Mas assim, o que eu quero trazer é que a gente, às vezes eles julgam como se a gente tivesse culpa do acontecido lá atrás, né? A gente não tem culpa do que aconteceu, mas pessoas, né? Não independente da raça, pessoas más fizeram aquilo, independente se era da raça negra, da raça branca, da raça... Pessoas ruins e ponto, não é questão de cor, né? Mas enfim, vamos lá, continuando. E a parte da educação, como é que fica aí? O que é para ser trabalhado sobre esse assunto nas escolas? Então, no artigo 11 nos traz o quê? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas, é obrigatório, eu acabei de falar isso daí para vocês. É obrigatório o estudo da história geral da África, da história da população negra do Brasil, ou seja, da cultura afro, né, afro-brasileira. É obrigatório esse estudo na escola. Então, assim, do ensino fundamental e médio. Porém, é o que eu falei, do fundamental 2 para cima... tem os professores que são obrigatórios. É o professor de artes, história e
literatura que vão trabalhar. Agora, de 5º ano para baixo, as professoras polivalentes e as professoras de artes que for dar aula ajuda também, tá? Isso está na LDB, tá? Isso já consta na LDB, não precisou ter essa lei à parte. Isso já está lá na LDB, que é obrigatório a ser trabalhado, tá? Os conteúdos... lembrando. A cultura africana, por exemplo, é uma disciplina? Não é uma disciplina. É um tema, é um assunto dentro de uma disciplina, né? Então, não é uma nova disciplina, não, é um conteúdo normal. Então, os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo, tá? Tem que ser incluso no currículo, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. Então, é o que eu acabei de falar. Quando a gente for ensinar os alunos, tem que passar essa contribuição que a raça negra deu para o país, né? Foi uma contribuição no desenvolvimento social, foi uma contribuição no desenvolvimento econômico, foi uma contribuição no desenvolvimento político, foi uma contribuição no desenvolvimento cultural, ou seja, houve contribuição de todas as partes, tá? O órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial e continuada de professores. Quem é o Poder Executivo? Né? No caso, se for uma prefeitura, o Poder Executivo é o prefeito, tá? Então, legislativo são vereadores, executivo é prefeitura, prefeito, ok? Então, cabe aí ao Poder Executivo de cada lugar, né, fazer a formação inicial, né, e continuada de professores neste assunto, e a elaboração de material didático específico. Então, é obrigatório as escolas terem materiais para que os professores possam usar para falar sobre este assunto nas escolas. Artigo 12. Os órgãos federais, distritais, estaduais de fomento, pesquisa e a pós-graduação poderão criar incentivos às pesquisas e a programas de estudo voltados para temas referentes a relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra. Ou seja, eles vão liberar verba para quem está fazendo pós-graduação e for defender assunto ou fazer uma pesquisa, né? Por exemplo, defender uma tese de mestrado sobre esse assunto. Defender uma tese de doutorado sobre esse assunto. Eles vão liberar uma verba maior para quem for discutir sobre este assunto, né? Pesquisar mais a fundo a respeito, ok? Que quem faz isto é aqueles que vão defender tese, aqueles que estão estudando para mestrado, doutorado, essas coisas, tá bom? Vamos lá. Artigo 13. O Poder Executivo Federal, aí já muda, não é só a prefeitura, né? O Poder Executivo Federal, aí federal entra presidente. Por meio dos órgãos competentes, incentivará as instituições de ensino superior, públicas e privadas, sem prejuízo da legislação. Então, assim, eles vão fazer com que as faculdades, sejam públicas ou privadas, trabalhem sobre este assunto nas faculdades, tá? Resguardar os princípios da ética em pesquisa, apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisa nos diversos programas de pós-graduação que desenvolvam temáticas de interesse da população negra. 2. Incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de professores temas que incluam valores concernentes à pluralidade ética e cultural da sociedade brasileira. Ou seja, a importância, né, da contribuição deles para nós. Desenvolver programas de extensão universitária, então pode ser um curso de extensão, um aperfeiçoamento nas faculdades, destinados a aproximar jovens negros de tecnologias avançadas,
assegurado o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. Estabelecer programas de cooperação técnica nos estabelecimentos de ensino público, privados e comunitários, com as escolas de educação infantil, fundamental, médio, técnico para a formação docente, baseado em princípios de equidade, de tolerância e de respeito às diferenças étnicas. Ou seja, né, tem que procurar melhorar aí, até mesmo na formação dos professores, porque em todas as etapas vai ser dado sobre esse assunto e os professores vão ter que trabalhar, tanto em escola pública ou privada. Vai ter que trabalhar sobre o assunto no infantil, no fundamental, no médio, no técnico, por exemplo. Mas tem que ter o quê? Uma formação para falar sobre isso. Às vezes tem professor que não sabe tudo sobre esse assunto. Então, tem que pesquisar, tem que dar uma formação para que ele tenha mais facilidade para falar sobre o assunto, né? Porque muita gente fala assim, mas eu não sou professora de história para dar sobre esse assunto. Né? Então, deu para entender? Então, tem que ser dada uma formação aí para você estar mais preparado. Artigo 14. O poder público estimulará e apoiará ações socioeducacionais realizadas por entidades do movimento negro que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão social. Então, incluí-los, né, na sociedade como direito de todos. Mediante cooperação técnica, intercâmbios, convênios, incentivos, entre outros mecanismos. O poder público adotará programas de ação afirmativa. Então, ação afirmativa é tudo que pode ser feito para melhorar a situação. O Poder Executivo Federal, por meio dos órgãos responsáveis pelas políticas de promoção da igualdade e de educação, acompanhará e avaliará os programas, tá? Então, claro, tudo que vai ser feito, qualquer programa que vai ser feito para falar sobre esse ou qualquer outro assunto, tem que ter pessoas, né? Tem que ter uma equipe para verificar se está acontecendo, uma equipe que vai avaliar se o que foi decidido está sendo feito, por exemplo, nas escolas. Foi falado que tem que trabalhar este assunto nas escolas. Então, tem que ter uma equipe, conforme eles, que vai acompanhar se o trabalho está sendo feito. Quem garante que todas as escolas estão falando sobre o assunto? Quem garante que todas as escolas estão trabalhando sobre o assunto que é obrigatório? Então, tem que ter um acompanhamento, uma avaliação, senão umas trabalham e outros não, ok? Mas cabe a eles fiscalizar, tá? Ok? Então, agora eu vou abrir para perguntas aí. Nós vamos dar uma paradinha para o intervalo e depois do intervalo, nós vamos fazer simulados sobre este assunto. Caíram umas 4 perguntas sobre esse tema na prova passada, hein? Tá? Então, eu vou só parar aqui a gravação. Espera um pouquinho. Vou parar aqui a gravação.